Saúde os irmãos com a paz do Senhor. O irmão Mateus aqui mais uma vez. Continuando a série que começamos sobre os 10 mandamentos. E hoje vamos falar a respeito do segundo mandamento, que está escrito em Êxodo capítulo 20, verso 4, que diz: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Meus irmãos, esse mandamento ele combina muito com o primeiro, que fala que não devemos ter outros deuses além do único Deus verdadeiro. Mas quando falamos de imagem de escultura, temos que entender que antigamente existia muita idolatria com outros deuses, e hoje, infelizmente, não é diferente. Esse vídeo, ele vai falar, pode ser que ele ofenda algumas pessoas. Eu serei direto e transparente com a palavra do Senhor. Eu não posso negar isso a ninguém, porque a palavra de Deus é apenas uma. Se houver alguém que se ofenda com esse tipo de coisa, eu peço que você olhe nas Escrituras para ver se o que está sendo dito é certo ou não. Amém? Temos que entender o seguinte: as imagens de escultura eram e são idolatria também. Elas representam a imaginação da mente humana. Quando nós vamos, por exemplo, para Salmos 115, quando nós vemos no Salmos 115, a partir do verso 3, ele diz: Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz, tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens, imaginação humana. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Está bem claro, irmãos, que as imagens de fundição e as imagens que nós vemos hoje, principalmente na Igreja Católica, com todo respeito mais uma vez aos católicos, mas aquela imagem ali, ela não pode fazer nada por você. Eu acabei de descrever a imagem de esculturas que nós temos hoje. Tem boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram. Elas têm olhos, mas não veem. São ídolos que precisam ser carregados, deuses que precisam ser levados debaixo dos braços, porque senão eles não se movem. Poderia esse Deus fazer algo por você? Poderia esse Deus salvar você nos tempos da sua angústia? Não. O salmista vai dizer: confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Quando nós vamos para Isaías capítulo 33, verso 22, ele vai dizer: porque o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso juiz, Ele é o nosso rei e Ele nos salvará. Só Ele pode nos salvar, meus irmãos. Só Ele pode ir adiante dos nossos problemas e cuidar da nossa vida. Só o Senhor é Deus e só Ele pode cuidar da nossa família, do nosso coração e da nossa casa.
Só Ele pode nos proteger, só Ele pode te proteger, meu irmão. Isaías capítulo 42, verso 8, ele diz: eu sou o único Deus, e não dou a minha glória a outro, nem a imagens de escultura. Tem uma história muito interessante que fala de um vizinho que estava doente, né? Um homem estava doente e o seu vizinho foi lá e disse: olha, tem uma Nossa Senhora lá na praça. A reza dela é muito forte porque ela vai te curar. Vamos lá rezar. E ele, o homem doente, relutante quanto a essa questão, mas teve um dia que depois de tanta insistência, ele teve uma ideia. Só que quando o homem chegou na porta dele e disse: vamos para lá, porque você vai ser curado, não se preocupe. Ele disse: está certo, deixa eu colocar o cachorro no quintal. Esse homem pegou uma estátua de gesso em formato de cachorro e colocou no quintal. O seu amigo olhou e disse: mas por que você está colocando esse cachorro aí? Essa estátua aí? Disse: não, eu vou deixar aí porque ele vai cuidar da minha casa e do meu quintal. Ele disse: mas como? Isso é uma estátua de gesso. O homem olhou para ele e disse: não tem diferença da sua. A questão, meus irmãos, não é sobre desrespeitar Maria, ou Pedro, ou José, ou Judas. Maria foi agraciada, Pedro foi perdoado e virou apóstolo. Isso não quer dizer que eles são entidades que intercedem por nós. Quando nós olhamos para isso, eu também não vou dizer que Maria, ela é uma mulher qualquer, ela foi agraciada para ter o Salvador, mas ela não pode ser intercessora entre nós e Deus. A Bíblia diz em Timóteo que só há um único intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. As estátuas não podem fazer isso, os santos não podem fazer isso. A única obra de intercessão, de perdão e de salvação, apenas quem opera é Jesus Cristo de Nazaré. A questão não é desrespeitar os católicos, a sua crença ou a sua fé. Não. Mas a questão é o que eu acho que seja certo ou o que a Bíblia me diz o que é certo. Entendeu, meus irmãos? Quando nós vamos para Atos, capítulo 17, verso 29, a Bíblia nos diz: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade, ou seja, Deus, seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação de homens. Então eu pergunto a você, será que algo como, por exemplo, esta caneta, ela pode salvar a mim? Ela pode cuidar da minha vida? Não. E por que uma imagem de escultura feita de gesso ela pode? Ela não pode. Outra coisa, você pode dizer: então vamos tirar as estátuas de Jesus também. Também. Porque quando vamos para Isaías, capítulo 40, verso 8, o próprio Deus pergunta: a quem vocês vão me comparar? A quem vocês vão recorrer para tentar me representar? O que vocês irão fazer para tentar imitar a aparência ou a glória de Deus? Nem o próprio Deus quer uma estátua própria sua. A única coisa que Ele quer é um coração quebrantado e contrito e sincero, despejado nos seus pés. A Bíblia diz que Ele habita num alto e sublime trono, como diz em Isaías 55, mas Ele também habita dentro de um coração quebrantado e contrito. Não me entendam mal. Eu não estou dizendo que os católicos não irão para o céu. Não. Eu acredito que existem muitos católicos que irão ser salvos, sim. Mas a Escritura nos manda que as imagens de escultura devem ser expurgadas na nossa vida.
Quando nós olhamos para a Bíblia, a Escritura, a Palavra de Deus, ela nos diz que as imagens de escultura não servem. Me perdoem. É um pouco forte o que eu vou dizer aqui, mas as imagens de escultura, elas não servem de nada. A Bíblia também diz que aqueles que andam em procissões, eles não sabem nada. Eles não têm conhecimento. Eles não têm a palavra de Deus como sua regra de prática e de fé. Porque eu insisto tanto na Escritura, porque esta palavra, ela sobreviveu há milhares de anos, há milênios de anos. Homens tentaram destruí-la, ela não foi destruída. Existem livros que foram feitos e que nunca vamos conhecer, porque eles foram destruídos lá atrás. Mas esta Escritura, ela permaneceu. E por quê? Porque a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: as imagens de escultura, os ídolos que são feitos, eles não podem nos salvar. Mas como Isaías diz em capítulo 43, verso 11, ele diz: fora de mim não há outro Deus, e sem mim é impossível que se receba a salvação. Então que venhamos a entender, meus irmãos católicos, pode ser que alguns candoblecistas assistam isso também, que eles também usam ídolos nos seus rituais. Não estou atacando vocês, não quero o mal de vocês, eu simplesmente não posso negar a verdade a vocês. É o que a Escritura diz. Só há um único Deus e um único Senhor. Em toda a terra, em todo o céu, em cima no céu, embaixo na terra e embaixo no inferno, só há um Deus e um único Senhor. O nome dele é Cristo Jesus, ressuscitado. Deus abençoe e que vocês tenham as bênçãos de Deus alcançadas em vocês, que a graça de Deus alcance vocês todos os dias e que venhamos a ter a nossa mente iluminada pela palavra. Deus abençoe.